E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo com a gente. Essa semana, os FIIs deram o que falar, hein? Teve de tudo um pouco. Dividendos anunciados, outros cortados. Até aumento generoso teve por aí. É verdade, o mercado imobiliário brasileiro está agitadíssimo e os FIIs, claro, refletem isso tudo. Se você investe ou quer começar a investir, é essencial ficar por dentro do que está rolando. Com certeza. A gente separou 4 fundos que deram o que falar. MXF 11, KNC 11, Hero 11, um Fiagro focado no agro e o HGG 11. Mas antes de a gente começar a analisar cada um, o que você acha de dar uma olhada geral nos FIIs? Para quem tá chegando agora, sabe? Boa! Para quem está chegando agora, os FIIs, ou fundos de investimento imobiliário, são uma forma de você investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel inteiro. É como se você comprasse um pedacinho de um shopping, um prédio comercial ou até mesmo um galpão logístico. Esses são os FIIs que investem diretamente em imóveis, né? Isso. Mas a gente também tem os que investem em recebíveis imobiliários, que são basicamente títulos de crédito lastreados em dívidas imobiliárias, tipo hipotecas. Exatamente. Imagina que alguém pega um empréstimo para comprar uma casa e esse empréstimo vira um título. Os FIIs que investem em recebíveis imobiliários compram esses títulos e recebem os juros como renda. Legal, né? É como eu ter uma renda passiva com aluguel, mas em vez de um imóvel, você ter uma cesta desses títulos. E a gente sabe, né? Diversificar é essencial para um bom portfólio. Sem dúvida. E essa semana a gente teve exemplos de FIIs com diferentes estratégias e resultados. O MXCE 11, conhecido como Maxi Renda, divulgou um novo pagamento de dividendos de 0,9 por cota, pagamento previsto para 14 de novembro. Olha só. Quem tinha cotas até 31 de outubro vai receber essa graninha extra. E o rendimento mensal está bem atrativo, 0,932%. O que dá uma rentabilidade anualizada de 12,33%. É para deixar qualquer investidor de olho. E o MXCF11 é um fundo que se destaca pela consistência, sabia? Eles focam em papéis, ou seja, recebíveis imobiliários, e tem uma carteira bem diversificada, com ativos de vários setores da economia. Essa diversificação ajuda a diminuir os riscos, né? Se um setor não vai bem, outros podem compensar. Mas falando em desafios, o Martin Série 11, outro fundo especializado em recebíveis imobiliários, também teve novidades essa semana. Pois é, eles anunciaram o pagamento de Voyals e 2 loans por cota, o maior valor em 9 meses. Parece que o setor de recebíveis está dando sinais de recuperação, né? Esse valor representa um aumento de 7,30% em relação ao mês anterior. Parece uma boa notícia, mas calma lá. Apesar do aumento recente, o dividendo do KNCI 11 ainda está 8,11% menor do que no mesmo período do ano passado. É verdade. E esse é um ponto importante para a gente analisar. O KNCI 11, como já mencionamos, investe em recebíveis imobiliários. E esse mercado é bastante sensível às variações da economia, né? Imagina só. Se a economia vai mal e as pessoas perdem seus empregos, fica mais difícil pagar as dívidas. Pois é. E isso impacta diretamente os FIIs de recebíveis, como o KNCI 11. Exatamente. Para ter sucesso nesse mercado, o KNCI 11 precisa encontrar um equilíbrio entre a alocação de ativos e as taxas de inadimplência. Eles precisam escolher bem os títulos que compram e gerenciar os riscos com cuidado. E a estratégia deles é conhecida por ser bastante conservadora, buscando sempre garantias sólidas para suas operações. Priorizam a estabilidade dos pagamentos mesmo em momentos de crise. É como um jogo de xadrez, sabe? Cada movimento precisa ser calculado para garantir a segurança e o retorno dos cotistas. E por falar em cenários desafiadores, vamos voltar nossa atenção para o nosso Fiagro da semana. Eita, esse fundo investe no agronegócio, um setor que, apesar de ser o motor da economia brasileira, está passando por um momento delicado. E as notícias não foram muito boas, né? Infelizmente não. O IOI11 anunciou uma redução considerável nos dividendos, de 0 argoles 10 indices para 2 house e 6 por cota, uma queda de quase 40%. É um baque tanto para os investidores. Caramba, 40% é muita coisa. O que será que aconteceu para o Hora 11 tomar essa decisão? A justificativa do IOI11 é a necessidade de criar reservas e provisionar recursos para cobrir possíveis perdas com inadimplência em alguns projetos. Lembra que a gente falou sobre os riscos do agronegócio? Pois é, eles se materializaram em alguns casos. O agro é um setor estratégico para o Brasil, mas está sujeito a diversos fatores de risco, né? Clima, logística, oscilações nos preços das commodities, tudo isso impacta diretamente os resultados dos investimentos. Exatamente. E a gestão do Rio E11, que é feita pelo Itaú Asset, decidiu ser cautelosa e tomar medidas preventivas para proteger os investidores. Reduzir os dividendos agora, por mais doloroso que seja, pode evitar problemas maiores no futuro. Faz sentido. É melhor prevenir do que remediar, né? Mas essa situação toda levanta uma questão importante. Como saber se um FII está indo bem ou se é hora de repensar o investimento? Ótima pergunta. A gente sempre fala da importância de analisar o histórico do fundo, as estratégias dos gestores e principalmente entender o mercado em que ele atua. No caso do Hero 11, por exemplo, é fundamental acompanhar de perto as notícias sobre o agronegócio, os preços das commodities, as políticas agrícolas. E não se deixar levar só pelos dividendos, né? Um fundo pode ter um rendimento alto por um tempo, mas se a estratégia não for sustentável,
a casa pode cair lá na frente. Verdade. É como um carro de corrida. Pode ser veloz, mas se tiver um bom motor e uma equipe competente, não vai chegar muito longe. Falando em performance, vamos analisar agora o último fundo da nossa lista. O HGLG11, que investe em galpões logísticos. E aí? Será que a gente tem boas notícias? O setor de logística está bombando com o crescimento do e-commerce, né? A demanda por galpões para armazenar e distribuir produtos só aumenta. Pois é. E o HGLG11 parece estar surfando nessa onda. Eles anunciaram um dividendo de R$ 1,10 por cota para novembro, mantendo a estabilidade dos últimos meses. Olha só que beleza. Enquanto alguns fundos estão reduzindo dividendos, o HGLG11 se mantém firme e forte. O que será que explica essa resiliência toda? A estratégia do HGLG11 se baseia em investir em imóveis de alta qualidade, em localizações estratégicas com contratos de locação de longo prazo. Eles têm como inquilinos grandes empresas, o que garante uma renda mais previsível, menos volátil. É como ter um bom inquilino no seu imóvel, né? Você sabe que o aluguel vai cair na sua conta todo mês sem dor de cabeça. E essa solidez do HGLG11 atrai muitos investidores que buscam segurança e retorno consistente. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que o mercado imobiliário, mesmo o de galpões logísticos, também está sujeito a ciclos, né? A gente viu isso durante a pandemia, quando alguns setores foram impactados e a demanda por espaços logísticos diminuiu. É verdade. Por isso é fundamental acompanhar de perto o desempenho do fundo, entender as estratégias dos gestores e ficar atento aos fatores que podem influenciar o mercado. Informação é a chave para tomar decisões inteligentes, né? Com certeza. E a gente está aqui para te ajudar a desvendar o mundo dos X e tomar as melhores decisões para o seu bolso. Mas calma lá, ainda não acabou. No próximo bloco a gente vai amarrar tudo que a gente viu hoje, comparar as estratégias de cada fundo e te ajudar a entender qual FX combina mais com o seu perfil. Fique ligado. A gente volta já com mais insights para você navegar no mar de oportunidades do mercado imobiliário e provisionar recursos para cobrir possíveis perdas com inadimplência em alguns projetos. Lembra que a gente falou dos riscos do agronegócio? Pois é. Em alguns casos eles se materializaram. O agro é um setor super estratégico para o Brasil, mas está sujeito a vários fatores de risco, né? Clima, logística, oscilação dos preços das commodities. Nossa, tudo isso impacta os resultados dos investimentos. É verdade. E a gestão do Rua 11, que é feita pelo Itaúsa, decidiu ser cautelosa. Tomar medidas preventivas, sabe? Para proteger os investidores. Reduzir os dividendos agora, mesmo sendo doloroso, pode evitar problemas maiores no futuro. Faz sentido. É melhor prevenir do que remediar, né? Mas essa situação toda levanta uma questão importante. Como saber se um fio está indo bem ou se é hora de repensar o investimento? Essa é uma ótima pergunta. A gente sempre fala da importância de analisar o histórico do fundo, as estratégias dos gestores e principalmente entender o mercado em que ele atua. No caso do Rura 11, por exemplo, é essencial acompanhar de perto as notícias sobre o agronegócio, os preços das commodities, as políticas agrícolas. E não se deixar levar só pelos dividendos, né? Um fundo pode ter um rendimento alto por um tempo. Mas se a estratégia não for sustentável, a casa pode cair lá na É frente. verdade. É como um carro de corrida. Pode ser super veloz. Mas se não tiver um bom motor, uma equipe competente por trás, não vai chegar muito longe. Falando em performance, que tal analisarmos agora o último fundo da nossa lista? O HGLG11, que investe em galpões logísticos. E aí, será que temos boas notícias? O setor de logística está bombando com o crescimento do e-commerce, né? A demanda por galpões para armazenar e distribuir produtos só aumenta. Pois é, e o HGLG11 parece estar surfando nessa onda. Eles anunciaram um dividendo de R$ 1,10 por cota para novembro, mantendo assim a estabilidade dos últimos meses. Olha só que legal. Enquanto alguns fundos estão reduzindo os dividendos, o HGLG11 se mantém firme e forte, o que explica essa resiliência toda. A estratégia do HGLG11 se baseia em investir em imóveis de alta qualidade, em localizações estratégicas e com contratos de locação de longo prazo. Eles têm como inquilinos grandes empresas, o que garante uma renda mais previsível, sabe? Menos volátil. É como ter um bom inquilino no seu imóvel, né? Você sabe que o aluguel vai cair na sua conta todo mês, sem dor de cabeça. E essa solidez do HGLG11 atrai muitos investidores que buscam segurança e retorno consistente. Sem dúvida. Mas é importante a gente lembrar que o mercado imobiliário, mesmo de galpões logísticos, também está sujeito a ciclos, né? A gente viu isso durante a pandemia, quando alguns setores foram impactados e a demanda por espaços logísticos diminuiu. Verdade. Por isso é fundamental acompanhar de perto o desempenho do fundo. Entender as estratégias dos gestores e ficar de olho nos fatores que podem influenciar o mercado. Informação é a chave para tomar decisões inteligentes. Com certeza. E a gente está aqui para te ajudar a desvendar esse mundo dos FAs e tomar as melhores decisões para o seu bolso. Mas calma lá, ainda não acabou. No próximo bloco a gente vai amarrar tudo o que vimos hoje. Comparar as estratégias de cada fundo e te ajudar a entender qual FII combina mais com o seu perfil. Fique ligado.
A gente volta já já com mais insights para você navegar no mar de oportunidades do mercado imobiliário. E voltamos com a última parte do nosso mergulho profundo no mundo dos FIs. A gente analisou cada fundo separadamente e agora vamos ter aquela visão geral. Comparar as estratégias, os riscos, as oportunidades, para te ajudar a decidir qual FIA combina mais com você, com o seu perfil de investidor. É isso aí. Não existe fórmula mágica, né? Cada fundo tem suas características e o que funciona para o investidor pode não funcionar para outro. O M&A Série Funds, por exemplo. Ele atrai quem busca uma renda passiva mais previsível, com foco em recebíveis imobiliários. Verdade. A diversificação da carteira deles, a gestão ativa contribuem para essa estabilidade, mesmo em momentos mais complicados do mercado. Mas quem topa um pouco mais de risco em busca de retornos maiores, o KNCR11 pode ser uma boa opção. Lembrando que o KNCR11 também investe em recebíveis imobiliários, mas está num processo de recuperação, né? Depois dos impactos da crise. Eles têm uma estratégia mais conservadora, buscando garantias mais sólidas, para minimizar as perdas, mas ainda assim estão expostos à economia, né? As oscilações da economia. É aquele ditado, né? Maior risco, maior retorno. E por falar em risco, a gente viu que o Rua 11, nosso Fiagro, focado no agronegócio, está passando por um momento bem desafiador. A redução dos dividendos foi um baque para os investidores. Com certeza. O agro é um setor estratégico do Brasil, mas está sujeito a variáveis que fogem do controle, né? Clima, logística, oscilações de preços. Quem investe em fiagros precisa estar ciente desses riscos e ter uma tolerância maior à volatilidade. E para a gente fechar o nosso quarteto fantástico, o HGLG11 segue firme e forte, surfando na onda do e-commerce, né? E a demanda por galpões logísticos, nossa, só aumenta. Eles investem em imóveis de alta qualidade, localizações estratégicas, contratos de longo prazo, garantindo uma renda mais estável e previsível. Exatamente. O HGLG11 tem se mostrado um porto seguro para quem busca segurança e retorno consistente a longo prazo. Mas é importante lembrar, nenhum investimento é 100% livre de riscos. O mercado imobiliário, mesmo de galpões logísticos, está sujeito a ciclos. Por isso a gente sempre fala da diversificação, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Distribuir os investimentos em diferentes tipos de FIIs, setores da economia e, claro, estratégias de gestão. Assim você reduz os riscos e aumenta as chances de um bom retorno no longo prazo. Isso aí. E não se esqueça de estudar cada fundo com cuidado. Analisar o histórico, as estratégias dos gestores, os riscos, as oportunidades. Informação é a chave para tomar boas decisões e construir um portfólio de FIIs vencedor. E com essa dica valiosa, a gente encerra o nosso mergulho profundo no mundo dos FIIs. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise e se sintam mais preparados para navegar nesse mercado, que é tão dinâmico e cheio de oportunidades. A gente se encontra na próxima semana com mais análises, dicas, insights, tudo para te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros. Até lá!